Para a gente entender essa questão e o papel que o poder público vem representando em relação ao combate às fugas, aos motins dentro dos presídios brasileiros, eu vou começar agora com o nosso comentarista Ricardo Couto, que não fala só de política, mas também dos seus desdobramentos. Boa noite, boa noite. Boa Tudo noite bem? A todos. Couto, bom, a gente não pode deixar de destacar a respeito dessa crise penitenciária o papel fundamental da Mulher Maravilha. Quem é a Mulher Maravilha, Couto? É a Super Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma boa notícia que eu gostaria de comentar, mas antes disso quero dar uma outra. Você sempre pede boas notícias. Claro. Hoje o dólar caiu e a bolsa subiu. Exatamente. Em consequência da queda dos juros ontem. O Richard esteve aqui ontem, inclusive, aproveitando para relembrar, a entrevista com ele está lá no nosso portal R7 e trouxe boas notícias também da economia. A gente tem expectativa de uma inflação bem abaixo, então, da meta para este ano, o que vem trazendo esses resultados positivos, né? É porque a economia, o Richard entende muito mais disso, mas a gente entende um pouquinho, né? Depende muito de expectativa. Verdade. Né? No começo do ano, no fim do ano passado, todo mundo fala, as coisas vão piorar muito ainda, né? Todo mundo falando isso para o outro, acaba acontecendo. Ontem virou um pouco disso. Não vamos ver se isso dura, né? Se realmente vai acontecer, mas parece que pode ser o começo de uma mudança. Muito bem. Que vai demorar, né? Mas pelo menos... é gradativa, né? Tomara que dê certo. Agora, a Carmen Lúcia parece que ela está sendo requisitada para tudo quanto é incêndio. Não, para tudo. Qualquer impasse que tem no Brasil. Nós estamos numa época de recesso agora, né? Congresso, governo, todo mundo viajando. Exato. Ela assumiu o protagonismo da cena política, né, em Brasília. Interessante. Não é só uma questão jurídica. Hoje ela passou o dia inteiro com os presidentes de 27 tribunais de justiça discutindo a crise no sistema penitenciário. Né? Enquanto isso, o nosso presidente Temer, que esteve em Portugal dias atrás para o enterro do Mário Soares, hoje foi à Praia Grande para inaugurar uma escola. Com o nome do irmão dele. Que recebeu o nome do irmão dele. Quer dizer, está uma coisa esquisita no Brasil, né? Eu anotei aqui, Cléber, a Carmen Lúcia cuida de tudo, além dos presídios, né? Já teve essa reunião hoje. Ela está cuidando da renegociação das dívidas dos estados com a União, a quebradeira do Rio de Janeiro, né? As reuniões do Henrique Meirelles com o Pezão e até concurso para cartórios na Bahia. Todas as pendências, impasses, então, chama a Carmen Lúcia que ela resolve. Fora a crise institucional que houve no passado, final do ano passado, entre os poderes legislativo e judiciário, que ela teve de intermediar, um papel de bombeiro. Exatamente. Né? Eu me lembro que nessa época, né, inclusive, se começou a cogitar do nome dela, caso a crise se agravasse, chegasse ao impasse, né, da presidente da República. Verdade mesmo. Não que... Ela é a terceira na linha de sucessão, Exatamente. Né? No nosso caso, a terceira mesmo, porque você tem o Maia, é verdade, depois o presidente do Senado e ela a terceira na linha de sucessão. Não, mas como pode ter nova eleição no colégio eleitoral, né, começaram a especular sobre o nome dela. Eu acho que não é isso, mas ela assumiu um protagonismo no vazio do poder. O poder não aceita vazio. Né? E ela acabou, querendo ou não, assumindo esse papel. Agora, Couto, tem uma coisa interessante que é o seguinte. Bom, vamos à velha frase, velha e famosa. Nunca antes na história desse país existiu, antes da Carmen Lúcia, algum presidente do Supremo que exerceu esse papel de uma forma tão emblemática como ela está fazendo? Eu não me lembro. Na recente história do país, creio que não. Na história recente, não. Que eu acompanho há mais de 50 anos como jornalista. Muito mais experiente que eu, você deve talvez ter. Um pouco mais, né? Não me lembro. Né, de alguém que tivesse tanto poder, que discutisse ao mesmo tempo tantos assuntos diferentes. Nem o Joaquim Barbosa, que foi aclamado em diversos momentos. Ele foi marcado por uma coisa só, o julgamento do mensalão. Do mensalão do PT. Aliás, nós demos a notícia aí agora, o mensalão do PSDB, que é mais antigo, tem mais de 20 anos, ainda não foi feito o julgamento. Pois é. E o Joaquim Barbosa foi muito eficiente ali no mensalão do PT. Por que esse do PSDB não anda, Couto? O que acontece? O mensalão mineiro não anda porque o conflito de interesses é tão grande a ponto de conseguir segurar? Olha, processos contra o PSDB em Minas e em São Paulo não costumam andar. O Oceano anda muito devagar. Agora, Couto, vamos mudar um pouquinho de assunto, sem sair, claro, do nome da Carmen Lúcia, porque quando ela cobra dos TJs estaduais essa questão de rever algumas medidas para tentar desinflar
os presídios, a gente percebe que a crise está fora de controle no que diz respeito aos presídios. Exatamente. Acabamos de mostrar o dado aqui extremamente preocupante. Ao longo da sua jornada, que de uma experiência gigantesca, acho que o Brasil nunca enfrentou uma situação como essa no que diz respeito ao sistema carcerário. O Brasil nunca enfrentou tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo. Nós estamos agora. Na vanguarda de coisas... No caso dos presídios, né, tem duas questões centrais aqui. Uma delas, né, que foi abordada pela Carmen Lúcia, porque não houve nenhuma medida concreta decidida ao final da reunião, mas teve uma coisa que ela falou que realmente é fundamental. Dos 600 mil presos que nós temos no Brasil, é uma multidão, 40% são presos provisórios. Exato. Quer dizer, se a justiça andasse mais rápido, né, eles não precisavam estar presos. Exato. E aí evitaria o outro problema, que é a superlotação dos presídios, né, que provoca todas as rebeliões e tal. E tem uma terceira questão, que é a lei de drogas. Né? A maioria desses presos são jovens, né, e foram presos de alguma forma pela questão das drogas, como traficante, ou como usuário, ou como ladrão, que muitas vezes rouba para poder comprar droga. Exatamente. Né? E nós estamos indo na contramão do que se discute hoje no mundo. Né? O uso de maconha, de drogas leves, está deixando de ser crime. Até o ex-presidente Fernando Henrique participou de um filme, né, sobre esse assunto, né, para descriminalizar a maconha. E, ao mesmo tempo, o nosso ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, apresentou um plano nacional de segurança que, entre outras coisas, prevê a erradicação da maconha na América Latina. Não só no Brasil, mas em toda a América do Sul, na América Latina. E como? Né? Tem uma foto famosa dele, agora recente, que ele foi para o Paraguai uniformizado e foi cortar maconha, acabar com a maconha lá, com um facão na mão. É emblemática essa imagem. Não é com mais polícia, com mais presídios que nós vamos resolver esse problema. Né? E nem com mais leis. O Brasil tem lei para burro. Né? Nós vimos agora o negócio dos professores. Né? Tem lei do piso salarial e tal. 14 estados não pagam e não acontece nada. Exatamente. Né? Então, eu acho que esse mutirão que a Carmen Lúcia quer fazer nos presídios, né, para tirar 40% dos presos de lá, né, que ainda não foram julgados, e a lei antidrogas mais civilizada. Exato. Né? Sabe? Não é o caso, como se mostrou no filme do Fernando Henrique Cardoso, que é o grande líder, né, dos tucanos. Não é por aí que se resolve o combate à droga. Né? Falando não é questão... a bala e não é com mais cadeia. Sem dúvida. Agora, você falou da questão dos tucanos, vale a gente pegar o exemplo típico. Não são muitos os ministros tucanos nesse governo, mas são muito emblemáticos, né? O próprio Alexandre de Moraes, que você citou. E a gente vai falar daqui a pouco de outro caso do Blairo Maggi, que é o ministro da Agricultura. Esse é do PMDB, se eu não me engano, o Blairo Maggi. É isso, PMDB. Acho que é. Bom, a gente vê alguns ministros muito blindados. É o caso do Alexandre de Moraes, que no começo da gestão Temer falou algumas bobagens e permaneceu no cargo. O Blairo Maggi agora, com todas as denúncias que a gente vai mostrar, permanece. Que o Blairo Maggi, a justiça está aliviando para ele. Tem uma decisão do Rodrigo Janot, que não há provas contra o Blairo Maggi. O Alexandre de Moraes, na verdade... O que acontece? Ele é pré-candidato a governador de São Paulo. Ele já está em campanha. Né, todo fim de semana e tal, ele está em campanha e quer ser candidato a governador. Eu acho que é candidato dele mesmo, né, porque eu não sei quem que apoia, mas ele é do PSDB. Né, e o Geraldo Alckmin, ele deve apoiar o Márcio França, que é o vice dele e que é do PSB. Então já tem todo um jogo político aí por trás de um grande tema nacional, que é a questão da justiça e dos presídios. Os olhos estão colocados sobre a eleição e, como sempre, fora do problema que estamos enfrentando. Já estão olhando em 2018. Que coisa, e ninguém sabe como nós vamos chegar lá. Exatamente. Coutinho, um prazer te receber aqui. Eu encerro amanhã essa temporada aqui de cobertura de férias do Heródoto. Não devo te ver tão cedo, mas foi um grande prazer dividir com você essas noites de terças e quintas. Você vai ter uma bela experiência em Brasília como repórter. Eu trabalhei lá 2 anos. Eu acho que para nós, repórteres, jornalistas, é importante passar por lá, mas não faz bem para a saúde. Eu vou tomar as precauções. E vou te ligar de vez em quando para pedir dicas, não tenha dúvida. Boa sorte. Obrigado, Coutinho, foi um prazer. Aprendi muito com você nesse período, viu? Obrigado. Foi um grande prazer. Obrigado.